Então, nós vamos passar a terceira apresentação, que é do arquiteto Álvaro Pontoni. O Álvaro formou-se na Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, USP, em 87, mestre em 1999, doutor em 2005, também pela FAO, professor desde 1990. Atualmente leciona na FAO, na Escola da Cidade, na Universidade Anhembi Morumbi, e é membro do Grupo SP, Escritório de Arquitetura em São Paulo. Participou de 40 concursos nacionais e internacionais, dentre os quais se destacam o primeiro prêmio no concurso nacional para o Pavilhão do Brasil, na Expo 92 em Sevilha. O primeiro prêmio do concurso nacional de ideias do Memorial da República, em Piracicaba, no ano de 2002, e o segundo prêmio no concurso nacional para a sede da Petrobras em Vitória, no ano passado. Abrimos então a exposição ao arquiteto Álvaro Pontoni. Obrigado. Obrigado, boa tarde, boa noite. Eu vou começar o terceiro monólogo da noite. Vamos ver se depois a gente consegue de alguma maneira costurar ou não. O que acontece? É um prazer estar aqui, nesse lugar, junto a essa água e nesse evento organizado por valentes arquitetos aqui da cidade de Belo Horizonte, que eu acho que a gente deveria prezar muito essa iniciativa desse evento aqui, e é para mim, portanto, uma honra poder participar. Eu vou tentar, no terceiro monólogo da tarde, ver se a gente consegue, ao final, promover uma conversa. Estou chamando de monólogo porque acho que vou falar de outras coisas. Eu fui convidado para escrever um texto para a revista, se não me engano, é número 2, a revista amarela, rosa, perdão, vermelha e magenta. E era para pensar justamente nos desdobramentos. Eu acho que a professora, a Denise, fez uma exposição muito interessante, assim, a Silk, e eu, pensando no tema, imaginava, e escrevi isso, falar de escola. Falar de escola em todos os sentidos que esse termo pode e tem e deve ter. E muito preocupado e aflito numa ideia de como conciliar o ensino e a prática. E talvez um pouco ressentido ou sentindo efetivamente, por meio de todas as dificuldades que hoje residem na prática da profissão do arquiteto, justamente nesse fato, que o fato de a gente estava conversando isso, inclusive, nesses dias aqui em Belo Horizonte, nos agradáveis dias chuvosos de BH, que a falta de uma organização da prática, infelizmente, pressupõe ou admite uma falta de organização do ensino. Uma coisa leva a outra, e elas coexistem necessariamente juntas. E organizar o ensino é organizar a profissão e vice-versa, ou a prática, perdão. Então, depois de duas exposições super bem organizadas, articuladas, a partir do texto, eu vou pedir desculpas pela desorganização da minha fala. Eu trouxe algumas coisas para mostrar, projetos, desenhos, se assim o que permitir, mostre. Mas a pertinência, eu pensei nisso, porque ontem eu achei muito interessante, algumas coisas foram colocadas, sobretudo pelo Mafuz, pelo Edson Mafuz, as arquiteturas exemplares mostradas aqui na exposição, todas as arquiteturas exemplares mostradas em todas as exposições dos arquitetos de ontem, vamos dizer assim, e me chamou muita atenção aí para falar da escola. Não sei se ficou muito claro, pelo menos para mim é uma coisa que eu sempre vejo com um certo interesse,
a maneira muito rápida, pelo menos eu vejo assim, que a gente pode distinguir as obras aqui apresentadas ontem. Aquelas mostradas da arquitetura contemporânea espanhola, onde com muita nitidez você vê a atuação e a forma pela qual os projetos são realizados, desenhados, por exemplo, da Escola de Madrid, da Escola da Catalunha, para não ir muito longe, na própria Península Ibérica, o fato da Escola do Porto. E eu estou falando isso porque no texto, eu começo um pouco o texto com um texto que está na revista, falando de uma entrevista na qual o arquiteto Eduardo Santos Moura, da Faculdade do Porto, o arquiteto do Porto, da cidade de Porto, professor também naquela faculdade, ele inquirido sobre o fato de a sua obra, a sua atuação como professor na escola, de alguma maneira conter ou significar, representar uma determinada continuidade do trabalho do Távora, do Álvaro Siza, ele fala que seria uma estupidez, entre aspas, seria uma estupidez abdicar de uma inteligência construída ou de uma experiência que era muito importante para ele. E aí o texto vai sendo construído mais ou menos, esse texto que eu escrevi, em cima disso aí. Por isso que ontem, inclusive, a gente conversando na hora do almoço, um rápido almoço lá no bar do Lili, com o Ângelo, a gente falou: Ângelo, é super importante que fosse apresentado, juntamente com o seu trabalho, os 3 trabalhos anteriores ou simultâneos que um pouco pautaram o Ângelo, o escritório no qual ele trabalhava, o MMBB, que são aquelas 3 intervenções, uma na obra do Oscar Niemeyer, outra na obra do Rio Leve, com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, essas 2 intervenções, e o projeto do Ângelo na residência, na Casa Baeta, do Vila Nova Artigas. Então, eu imaginei, face a tudo isso, ontem fui construindo essa ideia de hoje mostrar o projeto, não falar do texto. O texto está escrito, inclusive ele, não sei se ele é muito, está muito claro. Agora, eu acho que hoje, me deu vontade também de apresentar os trabalhos, porque ontem eu fiquei muito impressionado diante do pessimismo com o qual a primeira apresentação do arquiteto Ferola, ele lê um texto aqui também que eu, quando foi finalizado o texto, me deu vontade de levantar e ir embora. Falei: vou voltar para o bar do Lili e ficar lá, não tenho mais nada para fazer aqui na casa de baile. Daí a importância, eu acho, do evento. Acho que temos que permanecer, estou aqui hoje, vamos ficar aqui, vamos conversar, vamos discutir, vamos sobreviver. E automaticamente, naquele momento, foi engraçado, eu me lembrei de a aflição com a qual o professor Vila Nova Artigas, já doente, já sem perspectiva de futuro, inquirido sobre o futuro da cidade de São Paulo num documentário feito pelo Olhar Eletrônico, que seria mostrado na Bienal no Bienal de Arte de 85, a tradição e tudo, não lembro exatamente o que é o tema da Bienal, de arte, né? Essa parte do Artigas e arquitetura. Ele simplesmente revelou, está lá, para quem já viu esse vídeo, expressou publicamente a sua incapacidade de responder a essa questão. E eu acho que, face ao pessimismo de ontem à noite, eu acho que a gente está aqui para responder essa questão. Não a questão que fizeram Artigas, mas para responder o que nós desejamos e o que nós pensamos sobre a construção do mundo, do futuro, enfim, como eu gosto também de uma imagem que o Paulo Mendes da Rocha usa, que muitas vezes perguntado, ele fala que a arquitetura
ela tem que evitar o desastre. Paulo, o que é a arquitetura? A arquitetura é a forma pela qual se evita o desastre. Então, eu acho que temos sim que responder as questões, temos que proceder a essa investigação. Achei muito interessante aqui a Denise e a Silke. Vamos transformar esse evento valentemente construído pelos nossos colegas aqui do BH em alguma coisa profícua e que possa render frutos desejáveis. Ontem fiquei, inclusive em um determinado momento, era um pouco a questão de hoje, dos recursos limitados, uma resposta quase malthusiana, que seria necessário uma peste para resolver a situação, a guerra, uma destruição em massa. A gente já está aí à beira da próxima peste, da gripe aviária. E é muito interessante isso, que inclusive a professora Silke estava colocando aqui, a Silke, da vida como a vida como organização, a vida como capaz de organizar a matéria e a vida como uma oposição à segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia e da tendência das coisas se desfazerem. É muito encantador tudo isso, imaginar que o universo é feito de partículas e que elas foram organizadas pela vida, que todos nós fomos já, em algum momento na existência, estrelas, porque toda a matéria vem de um mesmo momento, teoricamente. E ontem eu falava, mas não é possível. Inclusive, foi feita uma pergunta, o que fazer, como a arquitetura resolve tudo isso, e como é possível. Eu lembro acho que é importante falar disso, não é um devaneio, do Carl Sagan, quando ele escreve no Ponto Pálido Azul, um livro que é muito interessante, o percurso do seu avô, lá da Geórgia até o continente americano, para ele se salvar, para ele não morrer, para ele poder sobreviver a todas as condições ruins de vida e tudo mais. E aí ele imediatamente se transporta para o percurso, para o caminho de 1 bilhão de anos da humanidade da África para a ocupação quase que completa de todo o globo terrestre, e nos atenta para o fato que o homem, como errante, necessariamente ele tem que ir para as estrelas, senão a humanidade não sobrevive. E eu acho interessante imaginar esses devaneios, que em Marte não é a especulação imobiliária que vai fazer as cidades. Eu acredito que alguns profissionais, são vários, hoje a gente sabe que é uma atividade multidisciplinar, certamente haverá um arquiteto, ou vários, ou milhares de arquitetos, que projetarão as novas cidades, os novos mundos, e como resposta a essa necessidade. É fundamental. Claro que ninguém de nós vai ver isso, mas isso inclusive faz parte da nossa condição, a condição da nossa existência sempre é essa. A gente tem que acreditar que isso é possível. Da mesma forma que é importante notar que a arquitetura demanda um tempo, e cada obra, a gente estava hoje comentando também isso no almoço, a obra ela é pensada hoje e ela fica pronta anos depois. Você é outra pessoa, outro arquiteto, o mundo é outro mundo, o lugar é outro, já modificado inclusive pela própria intervenção. Muito intrigante ser arquiteto, justamente pelo enfrentamento dessas questões que sempre estão presentes na nossa atividade cotidiana. Eu trouxe alguns projetos e gostaria de mostrá-los. Imaginava que isso poderia, de alguma maneira, revelar também as preocupações que estão presentes aqui no evento, de tentativa de estabelecimento desse diálogo necessário para que nós possamos, quem sabe,
conduzirmos um processo mais integrado, mais interessante, mais falei integrado, mais interessante, vamos dizer assim, em relação à nossa própria condição de arquitetos aqui no nosso país. Eu trouxe alguns projetos, são 2 projetos que não são, não tratam da vida habitual, da vida ordinária, tratam, mas talvez muito mais ligados à questão da infraestrutura, do equipamento, que não está exatamente vinculado à vida habitual, projetos relacionados, concursos, projeto que eu acho que é importante na nossa vida profissional, vida acadêmica, a participação dos concursos, entendidos como debates, entendidos também, evidentemente, como meios e possibilidades de acesso às obras, principalmente às obras públicas, e alguns projetos relacionados à habitação, que é uma pesquisa, inclusive algumas coisas que eu desenvolvi por ocasião do doutorado e que se extrapolaram, contaminaram, invadiram, habitaram, depois, obviamente, a atividade profissional do nosso grupo. Também é importante frisar isso, que o nosso trabalho é sempre um processo coletivo. Ontem o Ângelo acho que deixou também, deixou isso, anunciou, sugeriu essa forma de trabalho. Acho que é impossível hoje, é muito difícil, perdão, é impossível trabalhar solitariamente hoje, nas nossas atuais circunstâncias. A gente sempre trabalha em equipe, todo o projeto é uma discussão, um processo coletivo de trabalho. 3 pessoas, 2 pessoas, 15, 20, o trabalho sempre, a gente sempre está aberto no nosso escritório, né? O nosso escritório é um espaço em São Paulo. A gente agora atualmente está denominando de grupo SP, porque a gente tinha que ter um nome aí, um curso que a gente participou na Itália. E ficou, mas pode ter qualquer nome, é um espaço onde qualquer um pode participar dos projetos, e a gente também tem, por hábito, participar dos projetos dos outros escritórios. Então, a gente vai ver mais ou menos isso exposto aqui. Trabalho também, como vocês viram, acho que ontem, sempre muito discutindo, a gente, eu e o Ângelo sempre discutimos muito, acreditando sempre que a arquitetura deveria reduzir ao máximo as ações construtivas, de tal forma que pudesse rapidamente conformar, sem, no entanto, os espaços e chegar às soluções finais, sem muito malabarismo, sem muito trabalho, no sentido, inclusive, imaginando o processo construtivo da obra. Acho que isso vai, de alguma maneira, estar presente nas obras. Eu coloquei esse trabalho, não sei porquê, mas não sei, foi um workshop que eu participei na Itália, caí de paraquedas, foi muito interessante na Sicília, e eu achei interessante colocar aqui como uma forma de se expor, como que a gente se expõe no mundo como arquitetos do Brasil. Aliás, é muito difícil também se expor. Isso é uma outra coisa que hoje eu podia vir aqui ler o texto, estaria tudo muito bem, acho que eu até cumpriria rapidamente meia hora, depois você me corta. Mas ao se expor o trabalho é se fragilizar, se mostrar. Eu vou botar. Então, esse trabalho foi interessante porque era um convite para atuar nessa cidade de Favara, de 15 mil habitantes, no sul da Sicília, e foram convidados vários arquitetos, e um grupo de arquitetos alemães que havia visitado a FAUSP lembrou de me chamar, por pura simpatia, vamos dizer assim.
foi um mérito, não tinha nada envolvido. E foi muito interessante porque eu não entendi nada do que era para ser feito. Não é que eu não entendia a língua, mas chamava Topografia da Forma da Cidade. Isso aqui é a praça central da cidade, a Praça Cavour. É uma cidade muito bonita porque de diferentes pontos dessa cidade você consegue divisar o mar, que está aproximadamente uns 20 quilômetros de distância. Como você sabe, a Sicília tem essa conformação geomorfológica interessante, montanhosa. Era uma cidade muito bonita. E essa Praça Cavour era uma praça do século XIX, uma praça francesada, vamos dizer assim. E o workshop ele se realizava, isso é o centro da cidade, num castelo medieval do século XI, que ficava ali no final da praça, que chegou a ser o Palácio do Poder, e depois, hoje é só um castelo vazio, que ele é utilizado para eventos como esse, por exemplo, como esse workshop. E a gente tinha que tratar da questão de como associar uma cidade moderna, que é essa parte aqui mais baixa da cidade, com a cidade antiga. E eu não entendi direito, porque o arquiteto responsável, o professor de Palermo, perguntava toda hora: o projeto está pronto? Não, eu comecei, vou para aí fazer o projeto. Só que era justamente para chegar e mostrar o projeto no workshop. Na verdade, você tinha uma semana lá no castelo para fazer as maquetes, modelos eletrônicos. Era esse o castelo que a gente trabalhava. E estava um frio desgraçado. Mas eu não conhecia a cidade. Todo mundo chegou com um projeto pronto. Todos os arquitetos de outros lugares. Os americanos, eram vários americanos, projetos super chiques, maquetes elegantíssimas, modelos tridimensionais, filmes. Os arquitetos da Austrália também, franceses, os alemães chegaram com os projetos prontos. E a gente, no primeiro dia, fui conhecer a cidade, me deram 2 arquitetos locais para serem minha equipe, todo mundo foi com as equipes, a Universidade de Washington mandou 20 alunos para fazer as maquetes eletrônicas, e a gente tinha que fazer um projeto, uma semana. Eu não conheci nada. Todo mundo pergunta: como é que foi a Sicília? Foi bom? Você comeu muito peixe? Eu entrava no castelo às 8 da manhã, saía às 1 da manhã e comia uma pizza todo dia à noite. Não conheci nada do lugar, da cidade. E uma coisa que chamava atenção no castelo era essa situação. Uma vez dentro do pátio central, o espaço que faz com que o céu desça à terra, a arquitetura, era muito interessante, porque você só via um céu azul de inverno. E aí eu, um dia com meus amigos, colegas italianos da minha equipe, nós éramos 3, eu perguntei: se a gente invertesse esse castelo, se esse castelo tivesse mergulhado na montanha de Favara e fizesse a ligação com a cidade de baixo, você não perceberia, seria a mesma sensação que nós estamos aqui vendo nesse lugar, sentindo nesse lugar, um pátio ensolarado. Então a gente procurou, e tinha um vazio, incrivelmente. Aqui é o castelo, a praça afrancesada, e aqui tinha um vazio urbano, um palácio, que é importante, que ele fica bem no eixo da praça, o Palazzo Cafisi. E nesse vazio urbano aqui, portanto, a gente achou que era cabível implantar um castelo espelhado. Foi isso que a gente fez lá no workshop. A gente teve que... Foi incrível, porque tinha que desenhar isso em uma semana. E o resultado foi muito legal, porque esse trabalho a gente mostrava, aí a gente chegou no domingo e no sábado tinha que apresentar para o prefeito. E depois saiu um livro, uma publicação. E é interessante que foi o único projeto que tratou do tema, porque todo mundo fez os modelos eletrônicos, super bonitos e tudo, mas era Cyber Café, no meio dessa cidade de 14 mil habitantes, que as mulheres se vestem de preto, a máfia é tudo, os anúncios
das pessoas que morreram são cartazes colados por lambe-lambe. Você anda pela cidade e só vê uns cartazes pretos, morreu, fulano de tal, que é a forma pela qual eles anunciam as mortes dos seus entes queridos. Então foi muito interessante que era era um castelo invertido, um pátio, a gente chamava isso de um espaço expositivo, museu da cidade, galeria, disposição de trabalhos, e a ligação, uma infraestrutura urbana, rápida ligação entre a avenida da Cidade Nova, que é essa avenida de baixo, eu esqueci o nome, por onde passa o sistema de transporte público, que liga a antiga cidade de Favara com a Nova e com as cidades vizinhas. Na verdade, Favara é uma cidade satélite, Agrigento, uma cidade maior, e eu acho legal porque foi a forma pela qual a gente se apresentou lá como arquitetos brasileiros. Esse museu também, uma atividade extraordinária, um anexo do Museu do Sabará, eu só coloquei porque aqui do lado, não ia mostrar ele, mas eu acho simpático o projeto. Acho que ninguém participou, nem sei porque eu participei, era um anúncio, eu estava fazendo doutorado, não tinha tempo para nada, e a gente leu esse edital, que era um curso promovido pelo próprio IFAM, era um tanto quanto bizarro, né? A IAB não estava presente, a gente achou que podia participar, e imediatamente nos veio como uma ideia, né? Era um curso versava, convocava os arquitetos a imaginarem a utilização de um terreno contíguo, a antiga casa, o Museu do Ouro, e a gente, com a preservação das árvores ali, naquele lugar, e a gente imaginava, então, portanto, como construir, constituir, conformar, reconformar, na verdade, esse quintal urbano tão caro às nossas cidades, sem criar qualquer espécie de constrangimento ou buscando ao máximo uma tentativa de conciliar o novo com o existente, com a história. Então, no primeiro momento, inclusive, todo o projeto era um acervo, laboratórios, acervo do café. A gente sugeria que deveria estar contido em duas linhas paralelas que conformariam um espaço linear de 3 metros de largura por 30 de profundidade, e que ele percorreria justamente o espaço possível entre os troncos das árvores existentes. A nossa ideia inicial era fazer essas duas paredes de taipa de pilão, muito ter feito de taipa, uma técnica similar à taipa do pilão. Aí, uma vez consultada a possibilidade, a gente perderia muito espaço utilizável, e acabamos optando pelo concreto. Mas a ideia era de todo o programa estar nessa barra de 3 por 30 e nesse plano horizontal que se relacionaria de alguma forma com o pátio posterior elevado, um nível acima da rua, da casa, do museu, um espaço que era exigido um espaço de múltiplo uso para encontros e tudo mais. Foi engraçado, não sei se alguém participou, mas era tudo muito difícil. A gente não tem o hábito de ficar fazendo pergunta, mas não tinha como não fazer, eles não mandavam os cortes do Museu do Ouro. A gente mandou um e-mail e falou: só tinha planta, vou mandar o corte? Não precisa, a gente está fazendo um anexo do Museu do Ouro, você não sabe o nível, não tem corte, não sabe a altura do prédio. O próprio IFAM omitiu informações preciosíssimas no concurso, ou já anunciando que era para fazer uma coisa absolutamente autônoma em relação ao prédio existente. E a gente teve que construir, refazer os cortes por nossa conta, porque um dos meninos foi no museu, tinha ido no museu, fotografado pelo museu, a gente teve que elaborar
nós mesmos, porque foi dito que não seria enviado o corte. A gente imaginava que nessa cobertura, desse elemento de 3 por 30, seria uma varanda na qual você poderia, de alguma maneira, usufruir das vistas mais alongadas do vale, onde se situa a cidade esse núcleo original histórico da cidade de Sabará. E aí, finalmente, então, esse corpo maior, eu vou ser mais rápido. O concurso é um concurso internacional que a gente fez juntamente com o Ângelo, que era um concurso promovido por um arquiteto, pela Universidade de Harvard, pela Escola de Harvard de Arquitetura, e a partir de um mote inicial do arquiteto Alejandro Aravena, a partir de uma equação matemática, você tinha que dar uma resposta, que era a construção de unidades de habitação social, preços acessíveis e, obviamente, total liberdade especulativa e tudo mais. E a gente, o projeto que a gente apresentou, a gente chamou de Casa U, porque era uma ideia de se, utilizando o mesmo elemento, o mesmo componente construtivo, que tinha 12,5 por 2,5 de largura, uma peça pré-moldada em concreto, você constituía o espaço da habitação. E uma coisa que nos afligia era o fato de a unidade inicial de 30 metros quadrados deveria ser ampliável para 50 metros quadrados. As soluções apresentadas pelo próprio site do concurso sugeriam que as ampliações, no instante das ampliações, se perdia totalmente o controle do conjunto. Inclusive, um dos projetos referenciais no deserto de Atacama, ele sugeria a construção da ampliação sobre uma laje previamente impermeabilizada, que nos parecia um contrassenso, porque você perdia a impermeabilização, ou ela deixava de ter função, e você tinha que estender essa impermeabilização por um novo teto a ser realizado sobre essa laje, imaginando a construção desses vazios previamente imaginados pelo arquiteto, se não me engano, esse projeto de Atacama e do próprio Aravena. Não sei se o Edson me corrige. A gente imaginava, então, um espaço inicial que já vinha com o pé direito duplo, e as ampliações se realizavam por processos que seriam próprios e relativos a quem morasse na casa, poderiam ser mezaninos de estrutura metálica ou mesmo de madeira, rochas de madeira, giral de madeira, perdão. E para que isso fosse possível, o volume hidráulico, que também a gente imaginava pré-construído, pré-fabricado, ele seria, conteria no pavimento inferior a cozinha, o espaço de cocção, e no pavimento superior o espaço do asseio, e a escada poderia estar disposta conforme a gente mostra aqui duas possibilidades, poderiam ter outras tantas. Então, nessas imagens aqui, os elementos U que conformam os espaços da habitação, e todo esse conjunto ele deveria pousar. O concurso ele exigia que fosse pensado, estudado um quarteirão, não existia quarteirão qualquer de 100%, e colocando o maior número de unidades possível. Então, a gente imaginava que a constituição de uma nova topografia, com o movimento de terra, possibilitaria a implantação ou a conformação de praças mais relacionadas a uma outra escala, ruas rebaixadas para que a cidade pudesse entrar de uma maneira interessante dentro do quarteirão. E aí
algumas imagens mostrando o processo construtivo e tudo mais. A gente vai recuperar esse projeto e alguns outros projetos posteriores, o Ângelo e depois particularmente eu sozinho. Esse projeto também eu julgo interessante, porque era uma resposta a uma demanda de um investidor para construir na cidade de Botucatu, sempre a partir daquelas premissas, o maior número possível de unidades, o menor terreno possível, que é esse terreno, cumprindo toda a legislação, todas aquelas demandas próprias do nosso trabalho. E mais do que isso, como morar em 36 metros quadrados, que é uma unidade de 6 por 6, 36 metros quadrados. E Botucatu tem uma coisa interessante, que era uma cidade hoje que boa parte do mercado imobiliário está voltado para as universidades que ali existem. O mais importante é a Escola de Medicina da Unesp, que é uma universidade pública do estado de São Paulo, e os médicos, então, como vocês sabem, eles levam no mínimo 9 anos para consolidarem a sua formação. E, portanto, tem um mercado voltado a isso na cidade muito interessante. Então, a gente imaginava como é que seria interessante aí para a vida de um apartamento, um prédio, portanto, para estudantes. Então, a gente imaginava que numa unidade mínima de 36 metros quadrados, a gente deveria oferecer coisas interessantes para que fosse um espaço absolutamente angustiante. Então, a gente imaginava que, por exemplo, nas paredes divisórias deveria ter uma estante de 6 metros de extensão, para que o estudante pudesse ali ter seus livros, seus discos e formar assim a sua vida intelectual, estudantil. Então, o projeto da unidade, que demandou mais tempo, claro que o projeto da articulação das unidades e o desenho do percurso, do caminho, que consolida a arquitetura da habitação, também eu acho que tem algum interesse, mas eu gosto particularmente da solução aqui da unidade, do volume hidráulico, que resolve uma sala de 3 por 6, que num espaço de 36 metros quadrados corresponde exatamente à metade da área da unidade para vida social, um espaço para dormir que era definido por um painel deslizante e também um brise deslizante na fachada, que garantiria aqui a condição necessária para dormir, mas poderia estar constantemente aberto, isso aí. E na parede oposta, aos 6 metros de livros e discos e tudo mais, um armário, uma pequena área de serviço, que fosse possível vincular, portanto, o asseio, limpar a roupa, limpar o tênis e tudo mais, e a bancada de cocção sobre um vazio, que era um vazio justamente da varanda de circulação clausurada que existia entre as duas lâminas deslocadas para que fosse possível inserir de um lado o volume da circulação mecanizada vertical e do outro lado a escada enclausurada, nesse caso protegida. A cobertura era um espaço para uso coletivo e o terreno, também isso aqui era interessante, o terreno ele tinha um declive e, portanto, o cliente exigia 50 vagas para estacionamento. A gente conseguiu locar 25 num subsolo aflorado porque você descia meio nível e não era necessário, você subia meio nível para uma varanda de circulação de serviços no térreo, ou descia meio nível para o primeiro nível de estacionamento, e somente o último nível de estacionamento era efetivamente um subsolo, no qual a gente está acostumado a ver. Eu vou passar rápido agora esses projetos, porque eu quero mostrar as obras construídas, senão vai demorar muito isso aqui.
enfim, são 2 projetos de habitação social, dois concursos, e tem uma série de interesses aqui, mas era a ideia de tentar, por meio de uma lógica construtiva, nesse caso, uma estrutura em pré-moldado, de concreto, configurando praças onde se desenrolam os acontecimentos da vida, e os elementos que conferem habitabilidade a esses espaços, elementos executados em uma estrutura de aço, aplicada, no segundo momento, a essas praças consolidadas. Então, era um concurso que tinha que responder ao programa da prefeitura. Foi interessante porque, aliás, foi uma maravilha esse concurso em São Paulo. Era inserido num projeto que se chama Morar no Centro, e foram oferecidas 2 áreas para os arquitetos pensarem a questão da habitação. Acho que teve agora recentemente também o da Caixa, o curso da Caixa. São concursos muito importantes que versam sobre a questão do morar, formas contemporâneas de morar, e a tentativa de superação na construção da habitação social de um imaginário, de uma lógica que é absolutamente perversa, da pequena abertura, da parede revestida, da alvenaria de tijolo cerâmico, que depois vem o cara tem que esburacar a alvenaria inteira para passar todos os cantos. É como fazer uma construção possível que pudesse, de alguma maneira, não reproduzir uma lógica que é a lógica com a qual nós estamos acostumados. Esse era um dos terrenos que necessariamente não poderia se verticalizar. Eu vou passar rapidamente. E aí a gente vai também... então, esses elementos aqui, em branco, a ideia era de que toda essa parte metálica fosse... tivesse um balanço sobre, em relação à estrutura de pré-moldado. Esse seria toda fechada em vidro serigrafado branco e custa R$200 o metro quadrado. Tentar minimizar e viabilizar as vigas de travamentos já seriam peitorizo, pré-moldado, enfim, uma tentativa de rediscutir isso. E esse projeto também foi apresentado por uma outra premiação da Caixa Econômica Federal, que era a ideia de inserir os elementos estruturais, mas acabou não sendo exatamente isso, os elementos que conferem habitabilidade, e trabalhar, nesse caso, um módulo único espacial que pudesse, por associação, criar diversidade. Então, um vocabulário, vamos dizer assim, pequeno, criar o máximo possível de unidade, de variações. O módulo espacial, a gente imaginava que ele seria gerado a partir de uma ação construtiva interessante, que é a utilização de uma forma única, o sistema túnel, pouco utilizado no Brasil, no entanto muito utilizado, inclusive na América Latina. A gente consultou aqui a empresa, que é a Altinor, uma empresa francesa, tinha muito interesse, inclusive, de entrar no Brasil. Eles estão na América Latina inteira, eles só não fazem habitação social no Brasil. Todas as paredes são de concreto, 15 centímetros, autoportante, e você pode concretar a cada 24 horas um lance de... Isso aqui, a cada 24 horas você faz um pavimento inteiro. Não sei se dá para ver aqui todas as formas inseridas. A forma ela já faz a laje de cobertura e as paredes. Você pode ainda implementar a cura, pode ter aquecimento para apressar a cura do concreto. É interessante. Então, isso aqui são alguns exemplos de utilização. Esse é o módulo espacial, e a esse módulo espacial ele era entremeado por núcleos hidráulicos, cozinha e sanitário, e a circulação. A circulação, o módulo espacial,
os módulos de habitabilidade, os elementos de fechamento, e a escada, que era uma escada sobreposta, uma escada à la Leonardo da Vinci, em Chambord, uma escada sobre a outra, que era responsável pelas articulações de módulos espaciais únicos, gerando, por exemplo, nesse caso, tipologias diferentes. O módulo espacial único de 3 por 8, nesse caso, ou no mesmo nível da circulação, da varanda de circulação, ou subindo ou descendo, você tinha a kitnet, porque banheiro e cozinha. Poderia ser um módulo duplo horizontal, um módulo duplo vertical, com dormitórios, espaços para dormir nos andares superiores, espaços para a vida social, junto à varanda de circulação, espaços, módulos triplos, isso poderia ir até a N potência aí. Então foi uma especulação que depois a gente estendeu aqui na área central de São Paulo, um terreno de 30 por 30, como poderia ser a ocupação desse espaço, uma esquina de São Paulo. Tem coisas interessantes que as escadas sobrepostas entre as diferentes lâminas possibilitariam situações interessantes, porque você poderia ver através do outro edifício, a rua estaria dentro do bloco. E aí algumas obras, né, aí a gente faz tudo isso e como o Ângelo estava brincando ontem, a gente brincou há muito tempo, que a gente sempre foi arquiteto de interior, que a gente sempre fez. É só agora que a gente começa isso daí é uma dificuldade, né? Muita gente brinca, Belo Horizonte é difícil, quero ir para São Paulo. São Paulo é super difícil fazer arquitetura. A gente está hoje, com 20 anos de formado, conseguindo fazer as primeiras obras na nossa cidade. A gente anseia por isso, tudo uma luta, uma resistência, tudo muito difícil. Aí quando a gente constrói, não, olha, essa é a minha condição, só posso gastar X. Então, na verdade, essa era uma casa do meu irmão, no litoral, um terreno que tinha custado 12 mil reais, no sertão do Juqueí. Mas, né, com poucos elementos, com os elementos cotidianos, acho que a gente pode ainda fazer uma arquitetura de qualidade. Então é muito simples a casa, porque toda a parte hidráulica ela se situa numa construção muito clara e definida, que tem 2,20 metros de pé direito, uma laje de cobertura de concreto, que é a calha. É a calha de um grande telhado, de uma estrutura absolutamente corriqueira, com vigas de madeira, todos os perfis de comércio, não teve velho Olga nessa casa, não teve nada de excepcional. E foi muito interessante todo o processo, porque foi feito com a mão de obra lá de Juqueí, o construtor, há alguns anos, constrói as casas essas sim, muito complicadas, no meu ver, na praia, casas com 35 águas, aquelas coisas, assim, não sei como é difícil talvez aqui, um estado que ainda não tem um mar, tem vários mares, tem um único mar. Lá tem essa arquitetura do litoral de São Paulo, não sei quem já teve oportunidade de conhecer, é uma desgraça. Mas aí foi interessante porque era um lugar muito bonito, que não é junto da praia, mas é junto da montanha. Então a casa tem essa situação de estar junto da serra, do mar, a gente imaginava que essa paisagem frontal deveria entrar dentro da casa. E tudo isso é muito simples. Aqui é um caibro de 5 por 6. De noite, como não há iluminação pública nesse lugar e tudo mais, a gente imaginava que a casa deveria transbordar a sua luz e se
transformar por meio dessas bandeiras de vidro e tudo mais, e inundar o lugar com uma luz. E para o mesmo... vou acabar já, tá acabando. E aí, para o mesmo cliente, uma casa que é intrigante, porque ela tem tudo isso que a gente vem pesquisando na obra, né? E é uma casa que tinha que conciliar o medo de morar numa casa, é complicado, porque é um terreno perto, próximo à USP, uma casa com um professor da USP, cuja mulher tem medo de morar numa casa. E aí a gente propõe que a casa seja absolutamente aberta e transparente à cidade, que essa seria a forma de conciliar o medo com a realidade, a insegurança e tudo mais. Portanto, da rua se vê a casa integralmente. Então se sabe exatamente o que se tem e o que não se tem. Em vez de encastelar, abrir. Parece que vamos ver se dá certo. E aí tudo que é necessário à vida cotidiana está nessa barra de 2,5 metros por 20. A cozinha, os serviços e tudo mais. A sala de jantar, banheiros, dormitórios. E o resto é um espaço vazio, uma praça, onde as coisas podem acontecer. E aí um pequeno detalhe, o professor ele tem 12.000 livros, de colocar os 12.000 livros. Então a gente fez nessa parede oposta uma estante para os 12.000 livros. E aí os mezaninos de aço, uma estrutura muito simples de aço, permite que você acesse essa estante que fica na parede oposta. E o terreno já era assim, né? O terreno é muito estranho, a rua ele desce 3 metros e tem uma vista muito bonita de São Paulo. Então, obviamente, a gente imagina que haverá um uso na cobertura, e agora no projeto executivo a gente inverteu esses mezaninos, e do mezanino mais alto, que é dos 2 professores, o mezanino inferior é das crianças, não sei se futuros professores, mas você pode ter uma vista muito bonita do Espigão, da cidade de São Paulo, e isso está do lado da USP, acho que vai ficar, a obra está começando esse mês. Finalmente, 2 projetos que o Ângelo queria ter mostrado ontem, pediu para eu mostrar rapidinho. Acho que é uma casa também, uma situação interessante, intrigante, um condomínio fechado, que é ruim, mas anterior a outros condomínios fechados que tem ao redor de São Paulo. Esse condomínio fica perto de Carapicuíba, que é uma cidade muito interessante perto de São Paulo. E era o dono da casa é um sujeito que trabalha com informática, com planejamento de empresas, ligado de telecomunicação, e ele nos mostrou inicialmente um projeto de um chalé suíço, onde havia isso aí, o escritório junto à rua e a casa, aproveitando de uma situação que foi criada na constituição do condomínio. A rua, para que existisse um grade confortável, ela fez com que o terreno ficasse 6 metros, isso aqui é o talude do arruamento. E o que acontece? Os vizinhos dessa casa, eles constroem 2 muros de arrimo de 6 metros, importam terra de algum lugar, enchem de terra e reconstituem o terreno para fazer uma casa térrea. E a gente justamente aproveita dessa situação de 6 metros de desnível. Então, aqui fica o escritório, nessa estrutura de 3 por 25 metros. Ela é professora universitária, então são 2 escritórios conjugados, um de cada membro da família. E aí, por meio de uma ponte, se acessa a uma praça que fica junto da Copa das Árvores, e depois, então, se desce aos espaços de convivência, e finalmente, junto ao chão do terreno, a menos 6 metros em relação à rua, os dormitórios que se abrem para o jardim
o jardim que está junto de uma praça, uma piscina. Aqui é a planta da praça de acesso, a ponte, uma ponte de ligação, a sala e os dormitórios, o volume dos dormitórios, esse bloco inferior, 4 paredes estruturais de concreto que são responsáveis por conformar a laje da sala e, por sua vez, a laje dos serviços, da área de cocção, cozinha e tudo mais. Inicialmente haviam 2 apoios, depois foi implantada uma piscina aqui e a gente optou por adotar uns pindurais de barras rígidas de aço para estruturar essa laje da cozinha. Então, isso aqui são algumas fotos da obra. A obra está quase pronta, agora ela ficou parada 1 ano e agora já está sendo colocado os vidros e logo aqui já com fechamento em concreto celular, e agora também vem as chapas, as placas cimentícias de sombreamento, que elas serão inseridas nesse perfil metálico que já existe desde a época da concretagem. Algumas fotos da obra, a mata, a gente achava muito importante essa chegada aí, usufruir dessa mata posterior. A gente chama, inclusive, que na sala existe a varanda de verão, que é aquela varanda menor, junto da mata, e a varanda de inverno, que fica no pátio ensolarado, na parte da frente da casa. E agora já a estrutura metálica já foi aplicada, os pisos já foram realizados, agora só está faltando as placas cimentícias de sombreamento e os vidros, e a casa já está pronta. E aí, eu ia começar a falar, inicialmente a ideia era falar de escola, não falei, né? Mas eu vou acabar falando de uma escola, que é uma escola que acabou de ficar pronta. É muito interessante porque o acesso à obra pública muito importante, e foi uma experiência, a gente está participando de uma experiência que essa escola do Andrade Moretim faz parte, essa escola do Grupo UNA faz parte, do MBB faz parte, que foi a convocação dos arquitetos de São Paulo para projetarem 70 escolas, todas elas em pré-moldado de concreto, algumas delas em estrutura de aço. Acabou se não me engano, algumas estão sendo efetivamente realizadas em estrutura de aço, mas já se migrou para a técnica do pré-moldado concreto. Inclusive as escolas projetadas em aço estão sendo reprojetadas por um pré-moldado concreto, que pareceu interessante para o governo do estado. Então, diferentemente dessas experiências iniciais em Campinas, no loteamento do CDHU, muito interessante, terrenos muito bons, agora a gente está experimentando essas escolas na periferia de São Paulo. Então, na verdade, elas são importantes porque elas passam a ser uma referência no lugar. O lugar é esse aqui, olha, essa dura realidade aqui. Você passando esse morro de casas, já tem a Fernão Dias, que é a linha que nos traz aqui. Mas a escola, existe uma série de experimentações aqui que, inclusive, agora estão sendo incorporadas pelo FDE para a próxima leva de escolas, que foi a adoção desses blises de madeira que a gente imaginava na escola inteira, para um pouco adocicar essa estrutura adoçar a estrutura de pré-moldado de concreto. Acabou, por razões de orçamento, a gente acabou só fazendo com que ela existisse no vazio da quadra. Tem uma história interessante que essa quadra, o terreno é muito acidentado. A quadra, quando a gente foi fazer o levantamento do terreno, ela pertence hoje, a quadra que aí existe, ao tráfego. Só os traficantes usam a quadra, eles alugam a quadra e a escola não pode usar a quadra. Então, havia uma demanda, uma solicitação da FDE para que a quadra nunca fique no resto do chão, e sempre na cobertura, como vocês viram nas outras escolas, aí já devem ter visto as publicações.
A gente bateu um pouco o pé, porque a gente achava que isso era uma forma de conciliar, ou de tratar dessa questão. A quadra deveria estar no chão para que houvesse um diálogo entre esses caras e a escola. Se eles querem estar lá usando isso, eles vão ter que conversar, porque eles vão estar agora no meio da escola. A gente tinha muito receio de colocar essa quadra na cobertura da escola, como era solicitado, e isso virar já propriedade não da escola mais, mas dessa situação meio bizarra. Mas isso aqui são as plantas, a parte administrativa, a quadra, que é uma praça que está meio nível em relação à parte administrativa, o térreo elevado, que é o térreo pelo qual se entra no recreio coberto da escola, que na verdade é uma varanda para essa cidade trágica aí, mas a cidade de São Paulo. E essas pontes de aço que promovem a ligação entre os dois blocos, cindidos pelo vazio da quadra, é uma estrutura de aço atirantada nas treliças metálicas, todas as peças pré-definidas pelo FDE, assim como as peças de concreto. Tudo isso a gente trabalha com componentes pré-definidos. O acesso às salas de aulas ele é realizado por essa escada em aço sobre o vazio da quadra central, que leva a essa praça aérea, e dessa praça se pode tomar qualquer uma das varandas de circulação periféricas. Os cortes, o corte do vazio da quadra, vocês vão notar que no momento da realização, essa treliça, que é uma treliça padrão de todos os projetos de escolas, foi modificado, foi substituído por um perfil de alma cheia, pela própria construtora. Então, aquela praça, que é a quadra, a gente pretendia que ela fosse a continuação do espaço dessa cidade, que é a cidade, desse entorno, que é o entorno no qual a escola está inserida. Isso é a varanda do recreio coberto, que permite você ter uma vista interessante da cidade, e mais do que a cidade, da Serra da Cantareira, que você tem um domínio total aí. Não tem, acho que, fotos dessa vista aí da Serra da Cantareira. A escada de acesso à praça elevada, a quadra, que é a praça inferior, relacionada com a rua. Inicialmente o projeto previa uma série de coisas que vão sendo cortadas pelo FDE, mas a gente conseguiu manter uma coisa que a gente achava interessante, que era esses painéis de fechamento da quadra, chamar um grafiteiro para fazer painel artístico, e também isso a gente acabou sendo a primeira escola que conseguiu efetivar a participação, a inserção dos artistas no projeto da escola. E a gente achou muito mais legal ainda porque era um grafiteiro, um cara que grafita muro, o Espeto, na cidade de São Paulo. E os erros vão fazendo parte da arquitetura. Isso aqui a viga era para ser branca, a gente chegou lá, eles tinham caprichado a pintura automotiva. Pode pedir para pintar de novo, de branco. Mas, enfim, essa aqui era essa última obra acabou. Eu acho que isso que eu tinha para mostrar. Agora a gente vai poder abrir aí para vocês fazerem as perguntas. Obrigado.